Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar fazendo a leitura da Bíblia. Nessa experiência de leitura eu estou lendo a Bíblia de trás para frente e hoje é o capítulo 16. Do livro de Apocalipse de João. Então vamos ler. O despejo das 7 taças. Depois ouvi uma voz forte que saía do santuário, dizendo aos 7 anjos: Ide, despejai sobre a terra as 7 taças do furor de Deus. Saiu o primeiro anjo e despejou a sua taça na terra, e causou úlceras malignas e repugnantes nas pessoas que traziam a marca da fera e adoravam a sua estatua. O segundo anjo despejou a sua taça no mar, e o mar transformou-se em sangue, como de um morto, e todos os seres vivos do mar morreram. O terceiro anjo despejou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e a água transformou-se em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, Senhor, aquele que é e que era o santo, por teres julgado deste modo. Pois essa gente derramou o sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue a beber. É o que eles merecem. Ouvi então o altar falar: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo despejou a sua taça no sol, e ao sol foi concedido queimar os seres humanos com o seu fogo. Eles ficaram gravemente queimados e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, mas não se converteram para dar-lhe glória. O quinto anjo despejou a sua taça sobre o trono da fera, e o reino dela cobriu-se de trevas. As pessoas mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu. Por causa de suas dores e úlceras, mas não se converteram de sua conduta. O sexto anjo despejou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou, de modo que ficou livre o caminho para a invasão dos reis do Oriente. Então vi da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta saírem 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais. Eles se dirigem aos reis de toda a terra para os reunir para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e para que
não se enxergue a sua vergonha. Então os reis foram reunidos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo despejou a sua taça no ar e uma voz forte saiu do templo de junto do trono e dizia: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Desde que o ser humano surgiu na Terra, nunca aconteceu terremoto assim tão violento. A grande cidade partiu-se em três e as cidades das nações desmoronaram-se. E Babilônia a Grande foi lembrada diante de Deus, para que lhe fosse dada a taça com o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Do céu caiu granizo terrível, como pedras de 30 quilos, e as pessoas blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois o flagelo foi extremamente devastador. Então veja só, né? Taças do furor de Deus. Quando fala taças aqui, representa um instrumento, né, de carregar algum tipo de líquido, algum tipo de... é um recipiente, né? E quando diz furor de Deus, né, uma coisa que carrega o furor de Deus seria o equivalente para nós, né, algo que não nos é revelado, mas é poderoso. Vamos dar um exemplo, né? Hoje a gente tem laboratórios que possuem compartimentos para armazenar, né, conhecimentos, ciências, vírus, todo tipo de poder que você pode imaginar, né? Então a gente chama isso de secreto, ou segredo, ou fórmula, ou receita. Isso é oculto, mas é cultivado porque existe algo que insemina dali algo que é importante, né? Uma sensação reconhecida, né? E aí, se a gente desenvolver o descascar dessa propriedade, né, de controles, né, como se diz, um recipiente carrega algo que causa alguma coisa. A gente está falando de causa e consequência, né? E aí o que acontece? Geralmente, toda consequência de uma causa que alguém pode fazer para as pessoas, elas podem ser coadas a um nível primordial, eu diria. É um nível de primitividade. O que seria primitividade? Seriam os substantivos abstratos que a gente coloca no grupo dos pecados capitais, né? A gente fala da ira, da gula, da inveja, da luxúria, da preguiça, cobiça, avareza,
Então, esses pecados capitais, eles são ativados por uma ação, né? Então, se eu conheço a ação, a carta que faz com que o ser humano se descontraia em um desses pecados capitais, quer dizer que eu puxo o tapete da pessoa, ou eu ameaço, ou eu controlo a pessoa sobre esse antídoto, ó, esse ativo do, né? Ativo do no seguinte sentido, né? De taças, né? Eu carrego o furor de Deus, né? O anjo, ele carrega isso, ele tem isso, né? Vamos dizer que a gente tem uma comunidade, um feudo, e o rei pede para a gente pesquisar, e a gente pesquisa bastante, nossa sociedade pesquisa, e a gente é uma sociedade secreta do rei. E aí a gente entrega para o rei, né, a partir desse segredo que a gente conquistou, instrumentos de causa no ser humano, instrumentos que são super poderosos, que são como se fossem armas muito inteligentes, dominações inteligentes. E isso se torna oculto, né? E aí, nesse capítulo aqui, é como se essas revelações de João é como se a gente chegasse, tipo assim, na instituição da religião, das faculdades mentais, né? É como se a gente tivesse aqui uma noção muito aprofundada daquilo que poderia vir a ser o futuro, porque, sinceramente, humanos, irmãos, tudo que o ser humano vai ser já está descrito pelas consequências da primitividade que é constante em nossas vidas e não há como modificar, nem por evolução. Embora a ciência se descontraia e sobreviva justamente pensando nesse impossível, né? De mudar essa constante. E qual que é essa constante? A constante de lutar contra esses desequilíbrios que surgem na carne, onde abriga o Espírito de Deus, né? Esse capítulo ele tem um pouco dessa orientação. E, bom, há do que se dizer, né, que se nós, irmãos, seres humanos, sobre a constituição, da composição desses registros, nos damos uma noção dessa orientação, o controle ele pode ser derivado, porém, ele, mesmo com a derivação que sofremos pelas culturas, linguagens, no sentido dos países e das suas promoções culturais, de língua, idiomáticas, artísticas, saibam vocês, né, que em nome de Deus, pela composição do Criador e dos gestos, né, ou do Jesus que nos salva perante a primitividade das constantes que nos reinam, né, pelas adaptações que nos provocam e nos é nítida, né, uma vez que a gente tem como
desenvolver essas taças de furor, essas relações de controle, nós conseguimos levantar tabelas de dados de consequência por aplicação de um furor. Eu vou dar um exemplo. Eu pego um gato que sempre viveu na natureza e eu prendo ele e começo a observar o decaimento da atividade, da sua liberdade, pela sua consequência de se manter preso. Ou seja, a liberdade desse gato morreu. Ele está em luto. Ele está acordando para uma nova vida. Ele está se adaptando e toda a estima e em sua obrigação no reino da vida de estar livre foi por água abaixo, né? Foi por furor abaixo, né? Isso furou ele, né? Furou a vida que ele tinha. E aí o que acontece? Quando a gente vê na Bíblia toda essa poematização a partir da intelectualidade, de usar, né, a informação com honra e glória a esse conhecimento que traz algo de oculto a ser revelado para nós, uma intelectualidade que só os reis, só as crianças poderão imaginar no meio da nossa raça em ação, da nossa roda de estar o tempo todo correndo atrás de um valorzinho, uma dependência de valorzinho, de carinho, de comidinha, disso, daquilo, vai entender que as coisas aqui são, sem sombra de dúvidas, o tempo, os sinais do tempo. E quando fala sinais do tempo, a gente não está falando de sinais do tempo de acabar a vida, a gente está falando de sinais do tempo onde a gente tem em consciência e em corpo de oração, em escrita corporal mesmo. A gente não está falando de papel e marcas de literatura e alta ciência, a gente está falando de marcas no corpo, né? Nesse tempo aqui antigo, na Bíblia, a gente tinha as escritas corporais, né? As noções, consciências, conservações de interesses, busca de sobrevivência de melhores modos, né? Essa escritura em tempo de memória é quando você consegue, a partir da consciência do passado tempo, estar no presente, vivendo, já se preservando para o futuro. Então, quando você consegue, no presente, gerar um equilíbrio a partir desses dois tempos em consciência, você se torna salvo. Você se torna um agente que vive, né? Alguém que se libertou, que conheceu a Deus, né? Que tem a noção de Deus, né? Pois isso é como se fosse ficou livre o caminho para a invasão dos reis do Oriente.
falso profeta. Aqui tem muita figura de linguagem, né? Vejam só. O sexto anjo despejou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, a água do rio secou, de modo que ficou livre o caminho para a invasão dos reis do Oriente. Olha, quando fala rio, né, Eufrates, talvez você possa pensar que existem rios dentro de você. Vou dar um exemplo. Os seus rins são rios. Eles, de alguma forma, o rio deságua nos rins. Depois, a gente, dentro do sistema renal, do sistema urinário, a gente tem um rio, né? Se você considerar, e esse rio vira sangue, entendeu? Por causa do sistema fisiológico. Esse é o caminho, a verdade e a vida, né? E quando a gente seca o rio desse sistema urinário, é como se a gente não desse mais de água para beber e deixasse muito tempo com sede. Você pode fazer isso com animais e observar o que acontece com esses animais. A água do rio secou, de modo que ficou livre o caminho para a invasão dos reis do Oriente. O que seria isso, né? A invasão dos reis do Oriente. Quem seriam os reis do Oriente aqui? Tem várias interpretações. Reis do Oriente são entidades que reinam, né? Que ninguém pode, que todos se dobram para ele. Quais entidades que fazem a gente se dobrar? A gente tem o sol, a gente tem a escuridão, a gente tem a luz, dependendo da intensidade, a gente tem a energia do outro, a gente tem o pai, né, ou a pessoa mais forte, né? E cada espécie, né, considera esses reis do Oriente de alguma forma. Talvez o rei possa até mesmo ser o caminho, né, ou um caminho. Entende? A água do rio secou de modo que ficou livre o caminho para a invasão dos reis do Oriente. Então vi da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta saírem 3 espíritos impuros. O dragão ele pode ser por exemplo, um gato, um animal de composição muito persuasiva, que cospe desejo, né? Por exemplo, o gato ele tem o seu poder, ele persuade o dono, ele com a sua beleza e a sua meiguice, e os seus escândalos, ele consegue o que quer. Ele tem a cauda, ele consegue dar saltos incríveis e muito rápido para lá e para cá. E ele pode ser utilizado como supervisão, testes de fisiologia, por exemplo. Da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta saírem 3 espíritos impuros semelhantes a sapos. Ou seja, a falta de sede, né? Realizaram sinais. E quais seriam esses sinais? Realizaram sinais. Olha, dentro da fisiologia existe um campo que é o campo dos estudos dos órgãos a partir da eletroconvulsão, não é eletroconvulsão, eletroestimulação, né?
Eletroestimulação é como se você comunicasse com o órgão a partir de estímulos elétricos, né? É o que o corpo faz quando produz estímulos bioquímicos, no sentido de falar na linguagem dos hormônios, né? Os hormônios são as comunicações que o cérebro às vezes faz de forma muito inteligente com outros órgãos. Mas nesse caso, quando você estimula um organismo de forma elétrica, um organismo não, um órgão, a partir do impulso, esse órgão ele reage. Existem os sinais de reação de exagero e de falta, hiper e hipo, né? Associação com esse elo de ligação. Cada elemento do organismo ele depende de uma moeda energética. Cada sistema do organismo ele se nutre a partir de um elemento de nutrição encontrado a partir das atividades que ele faz para bombear sangue, né? Então, ele precisa de fazer atividade para que o sangue chegue nele, né? São sistemas de bombas, né? Você chama o sangue a partir da atividade que você faz, né? Por isso se chama anabolismo celular, né? Então, sempre quando você machuca, você lesa, a sua célula ela chama sangue de uma maneira natural. Por quê? Por causa de uma diferença de pressão dentro daquele ambiente, né? A célula ela fica com diferença de pressão e ela busca a pressão, é uma homeostase, né? Por causa da pressão oncótica. E aí, quando você tem o interesse por estudo dos seres humanos para ameaçá-los, ou para que você conheça alguém que está te ameaçando nas várias formas de informar possível, porque quando a gente institui a comunicação, a gente começa a perceber que existem comunicações que ultrapassam ou transpassam em clareza na verdadeira comunicação que a energia expede. Às vezes a pessoa pode falar que vai te matar dizendo que gosta de você. Ela fala assim, eu te amo. Só que às vezes ela está falando, eu vou te matar, né? Por que isso? Por causa da sinalidade, né? Da referência sinalidade, né? E aí, quando você analisa todos os dados desses impulsos, desses órgãos, dessas entidades, que a gente pode chamar de anjos, né? Dentro de nós, ou até mesmo de rios, ou do que você quiser, até mesmo de órgãos, né? Porque o poema aqui da Bíblia ele é fascinante, né? A linguagem é muito complexa. Bom, é complexa porque tem essas camadas. E aí o que acontece? Você quando investiga isso, esses sinais, eles são sinais da seca, mas da seca de rio, pessoal. Rio dentro de você. Da seca da fome de comida, gente? Não, da fome de estar com a família, da fome de estar com o sol, da fome de estar com a luz. Você percebe os sinais disso. Só que você não vai dizer, a Bíblia não vai falar com você que ela pegava os presos de guerra e o rei mandava colocar que a sua sociedade,
que os seus criados secretos, né, aqueles que investigavam essas coisas, essas armas de guerra, colocavam o inimigo no escuro e observava a seca desse corpo do sol. Ele não vai falar isso. Porque isso é aterrorizante. Isso aqui foi feito para revelar, por amor aos cidadãos, aos filhos desse reino. Isso aqui foi feito pelos profetas, pelos escolhidos por Deus, ou pelo rei ali, pelo agente, pelo chefe da sociedade lá secreta que investigava os seres humanos, para compartilhar com os seres humanos isso e educá-los de tal maneira que eles reduzissem, com o passar da conscientização, os seus pecados, porque esses pecados traziam toda a desgraça na terra. Qual pecado? E como que trata o pecado? Como que educa as pessoas? Sendo que as crianças elas vão sempre perguntar: mas por que eu estou aqui? Quem que me fez? Da onde que isso aqui foi surgido? Como que eu sei disso? Como que eu sei daquilo? Por que eu faço isso? E aí, aos poucos, você, a partir dessa necessidade dos seres humanos, você vai criando, assim como Deus criou o céu e a terra e todos nós, você vai criando algo para saciar todo aquele que precisar de uma forma de lógica para adorar isso. Porque quando a gente se adora, a gente reduz o adoecimento, a gente presta atenção nos riscos, a gente aprecia a música, a gente aprecia a visão, a gente aprecia o tato, a gente é capaz de apreciar o próximo, a gente crê na adoração do próximo sobre mandamento de Deus, pela consideração da sua existência e pela esperança de toda a relação esperançosa que a Bíblia traz, no sentido de gerar uma nova espécie, porque isso dará a salvação nossa, porque isso vai pagar os nossos pecados, porque a nossa descendência, eu, o filho do meu pai e da minha mãe, tem a obrigação de pagar os abusos que eles fizeram, né? Nesse sentido, né? Eu sou aquele que salva os meus pais. Entende que o que é Jesus, né? O Jesus é a capacidade que eu tenho de trazer alguém à vida para pagar pelos meus pecados e continuar vivendo com menos pecado, porque eu vou ensinar esse meu filho a pecar menos, ou a não pecar como eu pequei. Essa é uma estrutura muito inteligente, muito mesmo, e sem sombra de dúvida vale a pena se mergulhar nessa complexidade aqui. É claro, cada um de nós tem o direito e a graça de interpretar de uma forma extraordinariamente utensiliar para si, nesse sentido de registros em ação, né? Entretanto, contudo, todavia, é de bom grado procurar um grupo, né? De preferência uma religião, porque quanto mais pessoas interpretam
de forma semelhante, mas obtém-se ajuda nessas complexidades de relacionamentos, de buscas de salvação. Pois se você está em um grupo e você não tem um filho, talvez o filho do amigo, disso, daquilo, possa, né, intercalar nesses mistérios aí de consideração lógica. É porque existem lógicas em você, no seu subconsciente, que você mesmo não sabe que elas existem e que elas te desativam ou te ativam em níveis de descontração ou contração, que se você não for muito inteligente para parar e adorar e refletir e destacar e converter todas essas apelações subjetivas que você às vezes não vê, isso vai incorporando em você e vai te deixando descontrolado, principalmente o medo de não ser salvo, o medo de não casar e deixar descendentes e alguma coisa assim. E todas essas taças e com esses furores aí, né? Que às vezes cabe-lhe cuidar para que você não tome uma dessas taças para si, né? Ou que ninguém lhe, nenhuma falsa amizade ou nenhum descuidado lhe dê esse furor, né? Bom, então é isso. Nós interpretamos esse capítulo. Vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!